Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nesta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, para um segundo fluxo de notícias e atualizações a toda essa grande comunidade que me assiste desde o início. E todos os novos irmãos que me acompanham e se inscrevem diariamente, muito obrigado pela companhia, é um prazer. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, não é mesmo, meus amigos? E nesse clima de esperança, de concretização para algumas coisas a partir dessa semana, eu vejo muitas pessoas voltando a estes grandes conceitos de crença, pessoas que já estavam por hora desacreditadas e também matutando pensamentos de como se desvincular disso. Meus amigos, não há como se desvincular de um processo que envolve todos nós. Mesmo que acreditemos que não estamos participando, estaremos de forma sendo impactados por toda essa mudança que virá. E eu acredito muito nessas movimentações, estou colocando muita fé que as coisas possam se concretizar até o final deste ano, antes de dezembro, possivelmente diante da movimentação e diante de hoje, dia 17 de outubro, eu imagino que por essas comunicações iniciais que tivemos no sábado, na sexta, no sábado, no domingo e hoje por essa segunda-feira, todas essas fontes inclinadas continuam dizendo sobre as suas agendas, né, sobre essa semana, e eu espero que possam ser concluídas, né? Muitos, através desse intermédio, estão bastante posicionados e muito melhor que eu nessas situações, mas diante de tudo isso, meus irmãos, e sabendo que cada um de nós também, além de participar, é parte fundamental desse processo, né? Estamos acreditando cada vez mais na conclusão disso para essa semana, para a próxima, e neste mês de outubro, muita coisa se desenrolando aí até o seu término. Eu espero que isso seja a agenda final, né? Eles estão falando em fases, em conclusão de fases e níveis, e ligeiramente é um papo diferente, né? Não estamos mais apegados a outras coisas que não estavam em processo de conclusão, mas estamos em muitas interrupções e retaliações dessas elites. Eles não vão deixar isso acontecer de forma fácil. Então, diante de uma grande gestão tecnológica, né, e segura, isso está a caminhos de alcançar as pessoas, esses detentores, e esses valores introduzidos na economia através dessas pessoas. Eu acredito muito nisso, tenho muita fé e estou procurando, né, manter a minha sanidade, né, meus amigos. Também porque participo desse processo e não mais do que cada um de vocês, mas recebo muitas comunicações de pessoas que também estão nesse processo com fé, orando para isso. E eu acredito que a oração e nós estarmos lutando neste campo de batalha, que podemos lutar e que somos eficientes, gera, né, um campo gigantesco de movimentação e luz, nada além disso. E a luz clareia tudo, meus amigos, se é que vocês me entendem. Bom, as atualizações que seguem nessa tarde. Dissemos anteriormente que a expectativa para todo este lançamento está ocorrendo. Fontes altas estão indicando, como dizemos, que outubro é definido para que todos os detentores de títulos de nível inferior sejam líquidos, ou seja, financiados, que tenham suas impressões bancárias. E também muitos na Ásia estão pedindo tempo, os bancos ainda não estão decididos sobre a liquidez, mas o pessoal dos bônus no Tier 4B está começando.
Vemos isso através de notificações para marcar esses compromissos essa semana, que chegaram a muitos que compartilharam isso. E todos esses detentores de títulos nessas reuniões de nível 4B agora esperam ter a liquidez. Não houve atualmente e não está havendo nenhuma outra informação recebida. Bom, amigos, a agenda, né, o pré-lançamento dessa agenda de nível inferior a esses detentores de títulos. E eu acredito, estou na fé, mais dessas pessoas, né, acredito que estão mais próximas de cada um de nós, né, esses detentores e todas essas pessoas, e através deles teremos uma oportunidade também, né, de fazer parte deste novo meio com dignidade. Isso acontecendo para as nações em escala global também, meus amigos, é muito bonito de se ver toda essa reestruturação. As elites estão de cabelo em pé. Aliás, já atualmente acredito que não possam fazer nada para concluir o processo do Global Currency Reset, do RV, e tornar essas coisas que para muitos era teoria de conspiração verdadeira, meus amigos, pois o mundo está caminhando para um caos tremendo, com todas essas guerras, rumores de guerras, e atualmente isso intensificou de uma maneira estratosférica também, pois os países investiram investiram em muitas armas, potencial bélico, né? E dessa forma, amigos, como eu disse a vocês, né, segundo a informação de um grande irmão, as potências globais já podem explodir o mundo 900 vezes. Ou seja, o que temos aqui pode destruir a Terra 900 vezes. Ou 900 mundos, como a Terra. Isso é preocupante. São armas, isso é preocupante em escala global. E acredito que numa esfera, né, divina também seja preocupante para Deus. Porque é preocupante para nós. Meus amigos. Não é preocupante? Para mim é preocupante. E eu oro a Deus. Faço a minha parte de orar a Deus para pedir paz e calma entre essas nações também. E se cada um de nós, né, nos juntarmos cada vez mais, há cada vez mais luz. Porque estamos falando em luz daqui para frente. E não coisas ocultas, nem coisas, como é que se diz, mal explicadas. Estamos olhando para coisas claras. E é isso que precisa no mundo hoje em dia, né, meus amigos? O mundo, na nossa política, nos nossos sistemas de governo, nos nossos sistemas financeiros. E não há. Por quê? Exatamente porque existe uma elite que colabora para uma agenda que é muitas vezes sinistra ao olhar de muitos de nós que puderem conhecer todas essas, como eles fazem as coisas. E através de suas energias, conseguem aí, em uma mesa redonda de pouco menos, talvez de 20 pessoas, comandar o mundo inteiro. E isso é ruim, meus amigos. É sobre isso, né, que nós falamos também aqui no canal. E certamente essas coisas estão sendo neutralizadas. Eu acredito, vou continuar acreditando, e acredito que isso terá um fim em algum momento. E será, né, um começo de uma grande era. Bom, há anúncios em todas essas reuniões que foram feitas com os bancos globais e bancos centrais de que as negociações recentes foram realizadas para garantir todo o apoio aos beneficiários do Saint Germain Trust, inclusive garantir o novo dólar lastreado em ouro. Todas as partes que participaram da reunião chegaram a um acordo, com planos para restaurar a moeda norte-americana lastreada em ouro
definindo a mudança global de moeda. Isso parece importante. Nos próximos dias, nós temos que prestar atenção especial à correção dos mercados. É claro que estas mensagens da inteligência são sólidas como uma rocha para nós. E todas essas forças que aguardam o QFS também estão sobre o olhar de todas as elites, que são as elites de estado profundo, que vem também chegando uma grande chance de simplesmente gerenciar este sistema financeiro com as pessoas honestas. E eles estão tentando fazer isso na China, com os comunistas a bordo para assumir o controle e para criar discórdia. Então, certamente, eles estão sendo cuidadosamente removidos. Não estamos esperando o reset de Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, que nada mais é do que uma continuação do antigo sistema financeiro com todas as suas deficiências. Bom, meus amigos, eu disse anteriormente, no vídeo mais cedo hoje, o primeiro fluxo que eu soltei, que eu comentaria algo sobre esse reset, esse parceiro paralelo do GCR, o reset do Fórum Econômico Mundial, né? Que eles estão colocando a ecossustentabilidade e o ecossistema como prioridade, mas as intenções, claramente, para todas as pessoas que conhecem essas instituições e estes órgãos, que fazem parte do governo dos Estados Unidos, eles estão planejando algo, né? E eles têm uma agenda também, que é protelar esse sistema fiduciário impregnado de dívidas de todos os países, dívidas de proporções trilionárias atualmente e acredito que vem crescendo na medida dos dias, e a mídia não está falando sobre isso, pois os problemas causados pela pandemia no mundo inteiro continuam. E a Europa continua em crise, muitos países caminhando em uma contramão do dólar e deste domínio da OTAN. E certamente, meus amigos, isso vai gerar um conflito tremendo nos mercados, já está gerando. Os economistas já avisaram que a qualquer momento, ainda este ano, haverá quebra do mercado de ações e certamente a possível virada de chave para o reset global. Mas eu entendo isso, né, de uma forma acontecendo e todos nós já termos acesso, né, a essa distribuição de riqueza, assim que eles chamam, para todos que pretendem fazer seus programas e projetos humanitários. E todos esses detentores de títulos, né, que desejarem trocar-se em projetos ou obrigacionistas nos Estados Unidos, envolvidos nos programas de prosperidade, que desde a década de 80, né, meus amigos, posteriormente, possivelmente até antes, aguardam liquidez. Não era o plano nunca esperar tanto por isso, né, mas é o que vem sendo, né. Bom, seguindo aqui, de acordo com informações recentes, os pagamentos Tier 4 devem ser processados facilmente através de bancos incluídos no sistema. As centrais de resgate acreditamos que trabalharão com outras coisas. Enquanto isso, todos os fundos recebidos que não são lastreados em ouro asset-backed são colocados na conta e negociados em processo de negociação e, portanto, permitem sim a sua utilização.
É por isso que eles estão prestando muita atenção ao que é oferecido nestes próximos dias e semana. Ou o reset, ou o dinheiro. Asset backed, dinheiro. Gold backed, diretamente via resgate e QFS. E na maioria das vezes é difícil, pois nós desconhecemos quais cenários estão possíveis e quais não estão possíveis nas altas finanças. Bom, meus amigos, todos estes cenários estão possíveis, né? Eu digo que certamente todos esses cenários estão possíveis. Por quê? Porque a agenda do Fórum Econômico Mundial trabalha para um reset, né? Para o acordo de um reset. O QFS também procura neutralizar e está nivelando as moedas do mundo e neutralizando todas essas investidas do atual sistema de roubar dinheiro, o sistema SWIFT, e já vem fazendo isso, acredito que já há uns 3, 4 anos, meus amigos. E muitas das coisas que eu já falei, com as quais foi possível para detentores de títulos terem as suas impressões bancárias e verem valores, né? E principalmente os de nível 3, né? Que acredito que já estão aguardando desde 2018. Mas, meus amigos, seguimos nessa luta, e eles estão lutando, todas essas agendas são possíveis. Nós precisamos ter na nossa mochila, sim, opções apocalípticas, né, reveladoras. Mas eu acredito que o plano de Deus é perfeito, é divino, é maravilhoso, é para todos nós e não para um somente. E as pessoas que puderem compreender isso nessa primeira etapa estarão entendendo a essência de toda essa distribuição e entendendo também que a paciência é algo que temos que ter como virtude, porque senão não há como viver nesse ambiente. Estamos, né, eu volto a dizer, parece, né, que as movimentações são diferentes. E eu tenho muita fé nisso. E de fato, elas estão. E eu estou ligeiramente com boas esperanças, expectativas, com as informações que tenho das pessoas mais próximas, da rede, principalmente, também. Tá dando aquele frio na barriga. E vamos firmes, temos que ser preparados para isso também, né? Das pessoas, né, podem ver algumas coisas diferentes. Eu acho que não sou só eu. Horas iguais, formigamento nas mãos, coisas, né, sensações de déjà vu. Bom, tudo isso faz parte, meus amigos. Eu acredito que tudo que está aqui e nos rodeia faz parte de uma força inteiramente e diretamente ligada a Deus, pois tudo é criação de Deus. Tudo se liga a nós também, através do magnetismo. Eu acho que isso é uma grande força cósmica também deste universo. O magnetismo, porque senão não seria explicado a posição de todos esses planetas, né? Mas, bom, são as explanações da minha humilde consciência, né, meus amigos? E, seguindo, eu tenho só mais um artigo aqui, né, sobre essas situações do mundo e sobre o que o BRICS, né, anda participando e autorizando diante de todas dos seus possíveis encontros, né, e as normativas que eu acredito que esse vai ser o bloco econômico que vai estabilizar o mundo. A princípio é o que parece. Bom, o presidente russo Vladimir Putin assinou o decreto de renúncia a medidas econômicas especiais que foram impostas em março em respostas às sanções para vários fundos de investimento estrangeiros e bancos de desenvolvimento, de acordo com o decreto emitido no sábado. Entre eles estão o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, o Banco Internacional de Cooperação Econômica, o Banco Internacional de Investimento, o Fundo de Desenvolvimento Russo Quirguistão e o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, NDB. Em particular, eles não estarão sujeitos ao procedimento de transações estabelecido pelo Decreto Presidencial de 1º de março
sobre medidas econômicas especiais. Além disso, esses bancos e fundos de investimento estão isentos da proibição de transações em moeda estrangeira que envolvam empréstimos de residentes russos a indivíduos estrangeiros e depósito de moeda estrangeira por residentes russos nas contas abertas fora da Rússia, de acordo com um comunicado do governo russo. O Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, o Banco Internacional da Cooperação Econômica, o Banco Internacional de Investimento, o Fundo de Desenvolvimento Russo-Quirguistão e o Novo Banco de Desenvolvimento também não estão sujeitos ao procedimento temporário em relação às obrigações da Rússia e de empresas russas com credores estrangeiros, de acordo com a declaração emitida no sábado. Além disso, algumas outras restrições que estão estipuladas nas medidas tomadas em resposta aos movimentos do Ocidente são levantadas sobre os mencionados bancos de desenvolvimento e fundos de investimento atuais. Bom, meus amigos, eu quis trazer esse artigo porque, ainda assim, esse bloco continua a se movimentar diante dessas interações mundiais, tentando facilitar o seu comércio e não ceder a todas essas tentativas da OTAN de estar excluindo e desvinculando o seu país das coisas, pintando e bordando isso para o mundo, enquanto o que eles vêm trabalhando, o buraco é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Né? E algumas pessoas têm visões, outras têm outras, né? Eu compreendo isso, mas eu peço que as pessoas possam remar um pouco contra o que a mídia diz, porque atualmente não é o que parece, mas certamente terá um fim, pois essas disposições e operações também estão, apesar de serem bastante interrompidas, estão acabando nestes solos europeus. E, meus amigos, é o que eu tenho para essa tarde e gostaria de compartilhar toda essa grande comunidade maravilhosa. Continue se inscrevendo, deixando o like, seu comentário. Tudo isso ajuda muito que o conteúdo chegue a novos irmãos, novas pessoas possam nos encontrar através das recomendações do YouTube. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. E quem quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo. As portas estão abertas a todas as discussões, que sejam discussões produtivas, positivas e que nos levem à concretização de algo, né? E que também possam, novamente, enviar muita luz a toda essa escuridão que pretende ser colocada no mundo. Só assim venceremos e estamos vencendo enquanto estivermos fazendo. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.